Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Leão, vice-reitor do ISCTE e antigo Ministro das Finanças. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Capital é fazer nesta fase os desafios da guerra da Ucrânia e os efeitos na inflação, na economia e a forma como é que conseguimos enfrentar este período com estabilidade social, coesão social e com mínimo impacto no rendimento das famílias. E certamente que ao longo desta conversa vamos falar muito sobre esses impactos da guerra, porque há um conjunto de medidas que têm sido tomadas que derivam precisamente dessa circunstância e de tudo depois o que aconteceu. Na sequência da execução orçamental de 22 e da folga de 3,5 mil milhões, o Governo optou por reduzir o IVA para zero num certo cabaz alimentar. Concorda com a medida de redução do IVA desta forma, IVA zero, neste cabaz alimentar? Faz sentido isto para si? É importante salientar que desse pacote, que foi introduzido pelo Governo para combater os efeitos da inflação, não é? Sobretudo sobre as famílias, a medida talvez mais importante de todas é mesmo o apoio direto às famílias mais vulneráveis. Não é? Essa medida é mais importante porque dirige às famílias os com mais 30 euros, os 30 euros por mês por cada família e mais 15 euros por cada filho para as crianças. E, portanto, a medida do IVA tem que ver se é vista em complemento com essa. Portanto, essa é mais importante. A do IVA custa mais mais. Importante. Não, a do IVA custa ligeiramente menos, mas custam basicamente um valor relativamente semelhante. Se me dessem a escolher, diria que preferia fortalecer ainda mais esta medida para as famílias vulneráveis do que a do IVA. Mas também acho que também entendo a do IVA. Portanto, o preço da alimentação, de facto, aumentou muito nos últimos 2 meses, a um ritmo de 20%. Estava a aumentar menos no ano passado. Nos últimos 2 meses, em Portugal e na Europa, aumentou muito. E nesse contexto, como medida adicional para ajudar as famílias a enfrentar este período, faz sentido. É uma medida temporária, para durar cerca de 6 meses. Portanto, não deve continuar. Não deve, neste contexto, não é. Ou seja, depois pode ser ponderado outro tipo de soluções e agora tem um contexto que é iminente resposta a uma situação de emergência que tem a ver com a inflação. Faz sentido como medida temporária. E como medida temporária, também é importante garantir que ela depois tenha impacto no curto prazo nas famílias. Eu penso que aí o Governo fez algo que é importante, que é, sendo medida temporária, muitas vezes quando se altera um imposto, não tem impacto no imediato nos preços. Esse impacto muitas vezes é diluído no tempo. E, portanto, para garantir que esse impacto existia, foi feito o tal acordo, que só faz sentido numa medida temporária. Portanto, é um acordo com o setor, para garantir que isso é refletido automaticamente quando o IVA for aprovado, a redução do IVA. Não é? Mas isso significa, mas também uma pequena redução. É por isso que diz que é um complemento, porque na verdade estamos a falar de 6% a menos em alguns produtos e no final acaba por ter um impacto muito pequenino no cabaz, não é? Sim, por isso é que tem que ser visto também em conjunto com as outras medidas que estão a ser tomadas. É uma medida que foi seguida também por outros países do sul da Europa, a Espanha, a França, sempre de forma temporária e também nesse montante. E em complemento, ou seja, é uma medida que, como diz, não vai estar associada a uma forte redução dos preços dos produtos alimentares, que só vai ser possível a mais médio prazo, e é de esperar que isso possa acontecer nos próximos 6 meses ou anos. Acho que isso é algo que as pessoas não devem temer, que isto vai sempre agravar. A tendência é de esperar que os preços da alimentação se venham a normalizar e a mesmo a reduzir-se ao longo do ano, não só pelo IVA, o IVA não será mais importante, mas por um efeito mais importante a acontecer, que é, já se sente nos mercados internacionais uma forte redução dos preços de energia, em particular do gás. O gás é muito importante porque afeta o preço não só também da eletricidade e também portanto, afeta os custos de transporte e dos custos de produção da agricultura, mas o gás também é componente fundamental para os fertilizantes. Portanto, os custos dos produtores agrícolas foram muito afetados pelo facto do gás ter passado de um preço médio habitual anterior, cerca de 20 euros megawatt, para 200 euros. Então, o que está a dizer... E isso dizer... desapareceu, entretanto. Entretanto, estes 200 euros já passaram a cerca de 40. Grande parte desse aumento já desapareceu. Mas claro que os produtos agrícolas demoram alguns meses a ter impacto. Portanto, agora, o que estamos a sofrer agora de aumento dos produtos agrícolas tem a ver com as condições que havia há 3 ou 4 meses, com o preço do gás elevadíssimo. Mas que, entretanto, se está a baixar e, portanto, é natural que agora os produtores agrícolas tenham mais condições para aumentar a sua oferta. Ou seja, por essa lógica, daqui a 4 meses, eventualmente, se iria refletir-se esta baixa que estamos a sentir nos mercados internacionais do gás e da eletricidade, é isso? É isso que é expectável e que é natural que
isso ajude, em complemento com a medida do Governo, a redução dos preços dos bens alimentares. Mas isso já aconteceria sem a medida do Governo? Sim, isso acontecia. Aliás, em Espanha não aconteceu uma redução dos preços agrícolas, apesar de eles terem reduzido o IVA. Porquê? Porque eles reduziram no IVA numa altura em que este efeito ainda estava a fazer subir muito os preços alimentares. Mas na melhor das hipóteses, em Espanha contribuiu para mitigar o aumento do preço dos produtos alimentares, mas havia este efeito mais forte do aumento dos preços dos combustíveis e dos custos dos produtores agrícolas que fez aumentar o preço. Só que há aqui uma desconfiança também, porque, na verdade, depois a ASAI verificou a existência de alguma especulação em alguns preços. Portanto, o Governo ainda assim avançou com esta medida, mas era preciso ter a garantia de que, efetivamente, também essa especulação não continuava, não é? Quer dizer, é importante aqui termos olharmos isto com alguma racionalidade. Isto aconteceu em toda a Europa. Os preços dos produtos agrícolas e os preços alimentares, até o Banco de Portugal fez uma análise muito interessante, recente, que mostra que em todos os países europeus houve um enorme aumento dos preços dos bens alimentares. Pode haver um caso ou outro, como refere, mas não é isso o essencial e estrutural. O estrutural é o aumento forte dos custos de produção dos bens agrícolas, depois também houve algumas condições climatéricas especiais que afetaram isso, que provocou um grande aumento dos preços alimentares em toda a Europa. Essas questões da especulação sempre existiram e não é uma coisa nova de agora, não justifica porque é que agora é tão alto, não é? Sente-se mais, não é? Pode sentir, mas agora o que é crucial e como é uma medida temporária, e uma medida temporária como há uma rigidez dos preços, sobretudo no curto prazo, em economia nós sabemos que o reduzido dos impostos acaba por refletir depois nos preços do IVA, mas no curto prazo nem sempre isso acontece porque há alguma rigidez nos preços, por um conjunto de fatores. Mas para garantir que o impacto é imediato, foi feito o tal acordo e penso que o setor vai cumprir o acordo e vai fazer refletir no imediato a descida do IVA. Portanto, isso terá o impacto. Porque se corria o risco de não ter grande impacto se não houvesse o tal acordo. Mas julga que este acordo de boa-fé chega? No curto prazo, esta medida de curto prazo. E no curto prazo isso é o que é essencial. Depois, esta medida, não precisávamos do tal acordo se fosse uma medida de longo prazo, porque mais tarde ou mais cedo acabaria por ter impacto. Agora, quando se está a falar de uma questão que é sobretudo importante ter impacto este ano e nestes próximos meses, esse acordo é fundamental. Ou seja, eventualmente, e alinhando com o seu pensamento, daqui a 4 meses, se houver uma efetiva redução dos preços, por via do que está acontecendo nos mercados internacionais, ainda vamos estar com a medida do IVA e provavelmente nessa altura sentir-se-á mais. É isso mesmo. Mas diga-me outra coisa, relativamente a esta questão desta opção que foi tomada pelo Governo, não faria, por exemplo, mais sentido uma redução da carga fiscal sobre o trabalho? Isso não teria um impacto mais relevante nas famílias? Repare, seria menos dirigida, não é? Porque se tivermos qual é que é o problema de base? O problema de base é que os produtos alimentares em particular subiram muito, não é? E há famílias, sobretudo as mais vulneráveis, que estão a ser muito afetadas e algumas também com mesmo dificuldades em fazer face a esta situação e com grandes restrições alimentares. É isto que queremos atingir. Se fizéssemos na parte do rendimento do trabalho no IRS, não teríamos a atingir essas famílias. Não teríamos a atingir onde o problema está. Estaríamos a fazer outras coisas, mas não a tentar tomar as medidas que iam ao encontro do problema que identificamos. Mas isso não se passa com o IVA, porque o IVA é cego, não é? Certo. Para todos. Por isso é que eu referi no início que a medida mais importante de todas e mais relevante é mesmo a medida para as famílias vulneráveis. Mas também é importante, o Governo também é importante, também se percebe que do ponto de vista político e social, também é completar isto com uma medida que depois a própria classe média, que também está a ser afetada e que também beneficia, embora não seja tão determinante, também está a ser afetada, também não deixa de ser relevante. Portanto, famílias com mais filhos, da classe média, também de repente tiveram um grande aumento dos custos, também é importante medidas que não é isso que as faz ter restrições alimentares tão significativas, como para as famílias vulneráveis, mas não deixa também de ser relevante e também é importante para a base de apoio para este tipo de medidas, não é? Para que a própria população se reconheça num pacote de apoio, não é? Agora, se fosse uma medida dirigida ao IRS, não estaria a ajudar estas famílias em particular. Mas há pouco dizia que preferia que se escolhesse, que fosse dado mais destaque, ainda mais apoio às famílias mais vulneráveis. Da minha preferência pessoal, também percebo o contexto político que faça uma medida que também tenha uma parte para as medidas vulneráveis e uma medida para a classe média.
Mas, de facto, o problema mais importante é, sobretudo, nas famílias mais vulneráveis. Elas é que passam a ter uma coisa que não é admissível na sociedade moderna, é ter famílias com dificuldades alimentares, não é? Isso é algo que nós não aceitamos na nossa sociedade atual, com o nível de rendimento e de desenvolvimento que atingimos, não é? Não achamos isso admissível e temos que evitar a todo custo, não é? Teria consequências muito graves para essas famílias e não seria aceitável, não é? Mas podia ter ido um bocadinho mais além, para além destes 30 euros? Não, o que eu refiro é que se tivesse que redistribuir, daria mais ênfase à medida para as famílias mais vulneráveis. Mais ênfase seria mais dinheiro. Mas acho que a medida que para as medidas de famílias vulneráveis é bastante positiva, bastante forte, não é? 30 euros por mês nessas famílias é bastante relevante, que pode chegar a 45 se tiverem filhos ou mais, não é? É aqui que esta talvez a medida mais relevante, não é? Então, o que também estava a dizer há pouco é que, de certo modo, há um argumento político para ter privilegiado a classe média. Oposto pelo menos ao mesmo nível, não é? Eu penso que também terá pesado, não? Ou seja, porque as medidas têm que ser tomadas e a população tem que estar de acordo com as medidas, tem que aceitar, tem que compreender, não é? Os governos são governos de democracia que vivem também do apoio da população, não é? E, portanto, o Governo fez bem em concentrar muitos apoios nas famílias mais vulneráveis. As famílias mais vulneráveis também beneficiam da do IVA, mas beneficiam adicionalmente da outra. Mas a necessidade de ganhar apoio para este tipo de medidas também justifica... E também é verdade que as famílias da classe média também estão a sentir o impacto e faz sentido procurar compensá-los com medidas temporárias de emergência para a situação crítica atual. Mas se houvesse uma alteração a nível do imposto, dos impostos sobre o rendimento de trabalhos, isso significava também mais rendimento disponível ao final do mês. E até por essa lógica, o Governo depois decide também fazer um aumento intercalar à função pública, ou seja, dar também disponibilidade, mais liquidez por mês à função pública. Repare, se viéssemos não nas famílias vulneráveis ou na alimentação, fizéssemos no IRS, não eram necessariamente famílias em dificuldades. Aliás, as famílias em dificuldades nem sequer suportam IRS, as famílias vulneráveis. Certo. E depois, se fosse no IRS, era independente da montante da despesa com produtos alimentares que essas famílias tinham. Podiam ter um rendimento muito elevado e gastar pouco em alimentação. Portanto, não concorda também com essa medida? Porque não era uma medida focada no problema. Certo. Não é? Se o problema são os produtos alimentares, vamos dar rendimento às famílias que têm dificuldades em face a comprar produtos alimentares, que são as famílias mais vulneráveis, e vamos aliviar o aumento dos preços dos produtos alimentares através do IVA. Não é? E agora, em relação à questão da função pública, não é? É uma excelente questão, sim. Aumento intercalar. O que é que terá acontecido? É importante ver duas coisas. Que, por um lado, a inflação, o ano passado, acabou por ser um pouco mais elevada do que era esperado. As próprias expectativas de inflação para este ano são um pouco mais altas do que estava previsto no Orçamento de Estado. Estes dois fatores fazem com que se justifique uma melhoria do salarial na função pública. Repare, a função pública estavam com aumentos médios na casa dos 3%, excluindo a parte das valorizações profissionais, dos aumentos de tabela e considerando o aumento que até é um pouco abaixo do que aconteceu no setor privado que se espera para este ano. E o ano passado já foi abaixo. Portanto, é natural que o Governo, como empregador, procure equiparar e tornar mais próximo o que aconteceu na função pública ao que aconteceu no setor privado. Não é? Mas isso é uma pressão também maior sobre a despesa, não é? E também há mais funcionários públicos. Ou seja, isto não é uma medida com consequências para o futuro, não é? Não é só aproveitar uma folga. Sim. Exato, fez muito bem. Portanto, tem de facto impacto, é uma medida de facto com impacto permanente, mas como a inflação também, o efeito de base da inflação nos preços também fica, não é? A inflação foi mais alta no passado e espera-se que seja um pouquinho mais alta este ano do que estava previsto no Orçamento de Estado. Também fica esse efeito de forma permanente, não é? No nível de preços, não é? Portanto, as receitas do Governo também acompanham esse efeito e, nesse sentido, justifica-se um maior aumento da função pública como o Governo decidiu. É importante que depois, e é natural que temos que ter consciência que os funcionários públicos o ano passado tiveram um aumento de 0,9%, exceto na base. Este ano já tiveram um aumento maior, que agora passou dos tais de cerca de 3% para um pouco acima de 4%, não é? Em termos básicos, excluindo a parte das valorizações profissionais, que agora acompanha melhor o que está acontecendo no setor privado. Não é? Mas poderia ter sido um pouco mais? Mas tiveram ano passado, o setor público ficou já abaixo do setor privado. Portanto, é natural, perceba-se que o Governo tinha essa cautela, mas ficou, de facto, abaixo do setor privado
E este ano, o que o Governo está a fazer está a alinhar mais com o setor privado e está a alinhar também com o que foi feito ao nível das pensões. Não é? Mas aqui a questão é perceber se as contas públicas têm margem de acumular esta despesa de forma permanente. Ou se até haveria margem para manter uma despesa de forma permanente superior. Os resultados em termos de contas públicas foram muito positivos, mas como estou a referir que o sistema de reação, corrigir efeitos de inflação, quer do ano passado, quer deste ano, também tem efeitos positivos nas contas públicas. Não é? Mas vão manter-se nos próximos anos. Vão manter, não é? Mesmo que a taxa de inflação se reduza e normalize, o nível de preços será mais alto e o aumento dos salários no setor privado também está a ser mais alto. Portanto, isso faz sentido, permite suportar depois também salários mais altos na função pública. Então isso significa que poderia o Governo ter ido um pouco mais além, para além no valor deste aumento intercalar? Eu penso que o valor é razoável, não é? É importante fazer essa gestão no futuro, como está a referir, e bem, não é? Ou seja, o Governo vai ter aqui desafios depois de ajudar os funcionários públicos a recuperar o poder de compra perdido, e para isso é importante que depois a outros níveis seja rigoroso, ao nível de evolução do número de funcionários, ao nível das medidas que toma, para garantir que depois todos os funcionários no seu conjunto consigam, nos próximos 2 anos, recuperar o poder de compra que foram perdendo, não é? Mas para isso é preciso garantir que a massa salarial evolua de forma sustentável, porque é importante para as finanças públicas, mas para isso é preciso um conjunto, uma gestão rigorosa que dê margem que depois que haja aumentos salariais que permitam recuperar a perda do poder de compra, não é? A Presidente do Banco Central Europeu já avisou os Estados que devem reduzir rapidamente os apoios orçamentais às famílias e às empresas. Não é contraditório, com efeito, o Banco Central Europeu estar a levar a cabo uma política de redução da inflação, nomeadamente com o aumento das taxas de juro, que penalizam as famílias, e depois os Estados estarem a apoiar as famílias, contrariando, no fundo, essa política do Banco Central Europeu? Há aqui qualquer coisa que não faz sentido, não é? Sim, de facto é verdade. Ou seja, neste momento há uma certa tensão entre a política orçamental e a política monetária. Há países que têm margem e ainda querem dar apoios aos termos orçamentais, e é verdade que isso leva depois o Banco Central Europeu a querer subir mais os juros para compensar esse aumento de procura via política orçamental. Portanto, há aqui uma tensão entre a política orçamental, porque os governos gastando mais, depois pressiona o Banco Central vai querer subir mais as taxas de juros para compensar. Mas é isso que está a acontecer, não é? Mas agora, há forma de inverter isto, realmente? É por isso é que as políticas devem procurar ser cada vez mais focadas e dirigidas aos setores mais vulneráveis. Portanto, devem ser focadas e dirigidas. Portanto, nesse sentido, o que o Governo fez foi compreender esses requisitos, ou seja, é uma medida temporária, focada, porque é focada nos bens alimentares e nas famílias mais vulneráveis, e nesse sentido não é uma medida de âmbito muito largo, como seria, por exemplo, o caso do IRS. Portanto, mas o IVA é uma medida abrangente, chega a toda a gente, não é? Sim, mas é focada porque, se fosse uma redução geral do IVA, seria mais abrangente. Como é focada nos produtos alimentares e é temporária por 6 meses, acaba por afetar todas as famílias, é verdade, mas sobretudo mais as famílias que têm maiores despesas com a alimentação, não é? O Governo justificou de certa forma ir contra o argumento do BCE por considerar que Christine Lagarde estava a ser muito dura com as famílias portuguesas e que não seria pelas famílias portuguesas que haveria desinflação. Concorda com este argumento do Governo? É importante reparar uma coisa, que é o Banco Central Europeu tem tentado subir as taxas de juros e é muito importante que consiga de forma credível transmitir que vai controlar a inflação. Não é? Isso é uma questão crucial. Portanto, mas é difícil avaliar até quando se deve subir as taxas de juros. Não é? E, a meu ver, nesta fase, estamos numa fase em que o aumento foi muito rápido, muito brutal, de cerca de mais de 3,5 pontos percentuais num espaço de um ano. Tem consequências que ainda são difíceis de avaliar, ainda vai demorar tempo a ter efeito na economia. Grande parte desse aumento ainda não teve os efeitos na economia, portanto é preciso ir com mais calma para antecipar que efeitos é que está a ter, muitos que são difíceis de antecipar. Alguns são aqueles que o Banco Central quer ter, mas outros são imprevisíveis, como o que pode acontecer, por exemplo, no setor financeiro, não é? Como conseguimos na Europa. E, portanto, a meu ver, o Banco Central Europeu, nesta fase, deveria ir com um ritmo mais calmo e esperar para ver melhor o que vai acontecer. A verdade é que também essa política do Banco Central não está, na verdade, a produzir o efeito que queria em termos de inflação, porque as reduções têm sido mínimas, não é? Mas é importante ver aqui duas coisas muito importantes. A política monetária tem sempre efeito com um certo lag, demora entre 6 meses ou 1 ano a ter efeitos. Não tem efeitos imediatos. Primeiro começa a ter efeito
na atividade económica não é imediato. Isso, os estudos mostram que isso demora a ter algum impacto. Portanto, aquilo que o Banco Central decidiu durante o último ano vai ter efeito a partir de 23, não é? Por outro lado, há aqui o mais importante do que as medidas do Banco Central, que não são inevitáveis e tem que ter, portanto é preciso medir o ritmo, as notícias muito positivas que estão a acontecer nos mercados internacionais de energia. Ou seja, aquilo que motivou todo este problema foi, em grande parte, sobretudo a segunda leva da inflação durante o ano passado, foi em grande parte o grande aumento dos preços da energia em resultado da guerra. Não é? Então isso vai ter mais impacto na inflação do que propriamente a subida da taxa de juros. É muito mais. Portanto, os sinais positivos que existem agora, que são extremamente... O que causou isto foi o grande aumento do preço do gás e do petróleo, para além de alguns impactos pós-pandemia, não é? Mas esse grande aumento do preço do petróleo e, sobretudo, o grande aumento do preço do gás já estão em grande parte terminados. No preço do petróleo já voltou a valores anteriores à guerra e no preço do gás já está muito próximo, já está a valores inferiores da guerra, mas já está quase em valores pré-pandemia. Ainda um bocado acima, mas já não chegou a aumentar 10 vezes e agora está só 2 vezes acima. Ainda é bastante, mas já não é 10 vezes mais alto. E isto foi o que motivou grande parte deste aumento da inflação e estes problemas que estamos a sentir. Mas isso fará o BCE alterar a sua postura? Como isto agora está a reduzir gravemente, vai ajudar muito o BCE e vai, sobretudo, ser decisivo no combate à inflação. Ou seja, nos próximos meses, agora em Espanha, a taxa de inflação, a Espanha é o país em que mais rapidamente isto se reflete, porque uma coisa é os preços da energia nos mercados internacionais, depois é como é que se reflete na família. No petróleo é imediato, não é? Nós sentimos logo na bomba de gasolina, de facto, imediato. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas sobretudo na eletricidade e no gás demora mais tempo. São setores mais regulados, em que o impacto nas famílias é mais demorado. Demora 6 meses a 1 ano a ter impacto. Mas em Espanha é sempre o primeiro a ser atingido. Eu lembro que a minha colega, a ex-ministra das Finanças, há cerca de um ano atrás, há mais de um ano atrás, há 2 anos atrás, foi a primeira a ter grandes problemas políticos em casa, porque os preços de energia estavam a aumentar muito. E agora é a primeira a beneficiar disto. A inflação em Espanha já só foi 3% no último mês de março. Portanto, já está a beneficiar deste efeito. Agora, nos próximos meses, vamos ter aqui 2 efeitos muito positivos, que é, por um lado, o efeito de base dos preços muito altos de energia vai desaparecer a partir de março, porque a guerra começou em fevereiro do ano passado. Portanto, em março, quando comparamos com março e abril do ano passado, já tem os preços mais elevados do ano passado. E, por outro lado, há outro efeito importante, que é com a forte queda dos preços da energia nos mercados internacionais, vai-se, durante o próximo ano, transmitir ao resto da economia. Primeiro aos setores da energia, no gás e na eletricidade. No petróleo já foi mais imediato, no gás e na eletricidade também vai ter impacto, e depois vai afetar o resto da economia. E isto vai ser até bastante mais crítico para a desinflação e para uma desinflação sem dor do que as medidas do Banco Central Europeu, porque as medidas do Banco Central Europeu teriam que sempre um combate à inflação com alguma dor para as famílias e para as empresas. Portanto, espera-se que o Banco Central Europeu também inverta um bocadinho esta sua tendência de subida de taxas de juros em função daquilo que acaba de dizer, ou não? Mas nesta fase, o Banco Central Europeu tem condições, por causa disso, de ter mais calma no subida das taxas de juros, porque há aqui 2 indicadores muito positivos. Por um lado, é uma forte redução dos preços de energia nos mercados internacionais, que vai depois alastrar toda a economia. E, por outro lado, um outro efeito muito importante é que as expectativas de inflação na zona euro mantêm-se estáveis e as pessoas, quando olham para as estimativas de inflação a 2 e a 5 anos, mantêm-se próximas de 2%. Isso é absolutamente decisivo. Significa que podemos ter o tal aterragem suave, o soft landing da inflação voltar para próximos de 2%, sem grande dor na economia. Mas o argumento contra... Se isto não acontecesse, se os preços de energia não baixassem tanto e se as expectativas de inflação começassem a derrapar, teríamos um cenário muito diferente, que era um cenário não de inflação corrigir-se num ano, mas demoraria 2, 3 anos, e com bastante mais dor e bastante mais desemprego na economia europeia, que seria um cenário totalmente diferente, seria um cenário de estagflação, um cenário terrível, que é possível agora que possamos não enfrentar. Mas os preços de energia vão continuar a baixar também, do seu ponto de vista? Não haverá aqui uma reversão? Nos mercados internacionais já baixaram muito. Sim. Mas essa tendência vai manter-se? Agora, é importante, resta perceber se no próximo inverno é que o preço do gás não inverte. Se mantiver agora é muito positivo, se mantiver aos níveis atuais. Agora, o que falta é estes preços nos mercados internacionais começarem-se a transmitir ao resto da economia. E primeiro tem que se transmitir no preço
do gás e eletricidade para as famílias e para as empresas, depois vai transmitindo-se ao preço nos outros setores da economia e isso demora estes 6 meses a 1 ano a sentir-se, não é? Eu só queria, pela negativa, usar aqui o argumento que o BCE também tem dado, que é a inflação subjacente continua muito alta, não tem dado sinais de baixar. Portanto, pergunto-lhe, perante esta inflação subjacente, até que ponto é que o BCE pode ficar sem fazer nada? Bem, isso é um sinal de preocupação, é um dos fatores que preocupa a BCE com razão, mas essa inflação subjacente também é um reflexo, com algum lag, do aumento dos preços da energia há uns 6 meses, 1 ano atrás. Portanto, isso foi influenciando o resto da economia. Agora, o que é expectável é que estes preços, esta redução dos preços da energia, se vá refletindo nos outros setores da economia e a tal inflação subjacente. Por si só? Sim, porque a inflação nos preços de energia, como a energia é um input fundamental de todos os setores da economia, acaba por ir afetando os preços dos outros setores. Como é que deve, do seu ponto de vista, o Governo atuar perante esta nova perspectiva, esta perspectiva da redução dos preços do gás e da eletricidade nos mercados internacionais e depois o reflexo aqui em Portugal? Ou seja, que tipo de acompanhamento, que tipo de apoio, que olhar é que deve ser dado aqui pelo Governo? É muito importante, por um lado, além deste tipo de pacote de apoio para garantir que as famílias não estão aqui numa situação muito difícil, desesperada, sem necessidade, não é? É muito importante acompanhar vários setores e garantir que se está a ter o reflexo, como são movimentos muito súbitos e muito rápidos, garantir que, sobretudo nos setores mais regulados, em que há menos concorrência, que se faz refletir a evolução dos preços e que não há margens excessivas, acompanhar esses setores. Estamos a falar, nomeadamente... Setores como as telecomunicações, setores de várias áreas, para perceber que estão a refletir a evolução e a redução dos custos da energia nos seus preços, não é? Para garantir que isso está a ser refletido. E o lado positivo disto é, se a causa da inflação e da perda de poder de compras das famílias teve, em última análise, a ver com o grande choque na área de energia, que foi a causa última, que gerou o aumento dos preços em vários níveis, é também de esperar agora que se consiga recuperar o poder de compra e melhorar os salários com ganhos reais, sem gerar inflação. Portanto, agora há margem nos próximos 2 anos para os salários, em termos reais, irem recuperando sem gerar inflação, porque as empresas estão a beneficiar da redução dos custos das matérias-primas. Portanto, tem mais margem para melhorar os salários. E perante essa expectativa, seria também de esperar que o Governo... Já chegámos à altura de retirar os apoios à energia? Por exemplo, as reduções no ISP? Agora, isso é uma questão crítica na Europa em geral. Portanto, é importante que os países europeus, até porque isso é importante como um objetivo fundamental para a sociedade europeia e mundial da transição ambiental, que vai garantir os combates a alterações ambientais, que voltemos a repor o nível de tributação que havia na área dos combustíveis. Não é? E a taxa de carbono? E, aliás, a União Europeia já fez, e a meu ver bem, que como uma das medidas, um dos pontos que vai avaliar os planos orçamentais para o próximo ano é até que ponto é que estão a repor os níveis de tributação na área dos combustíveis fósseis. Não é? Portanto, Portugal deve fazê-lo pelo menos até ao final deste ano. Eu penso que é isso, deve acompanhar. Percebo que agora nesta fase ainda as famílias já estão muito vulneráveis mas não estou a dizer que tem que ser feito até ao final deste ano, mas deve ter um plano para ir repondo um nível de tributação razoável dos combustíveis que ajuda a economia portuguesa e a economia europeia a caminhar para uma economia mais verde, mais amiga do ambiente, não é? Portanto, e temos que fazer esta transição, mudar para os carros, para incentivar as famílias a comprar mais carros elétricos, incentivar a usar menos o automóvel, porque é fundamental e absolutamente crítico e agora quase uma emergência da sociedade europeia e mundial. Não é? Falou do caso das telecomunicações, onde houve aumentos significativos, recentes aumentos significativos ao nível da inflação em todas as empresas, praticamente. Isso significaria também que, num contexto que acabou de explicar, que esse preço, esse aumento deveria permanecer ou havia aqui lugar mesmo a uma redução? No caso, por exemplo, das telecomunicações. O setor das telecomunicações é um setor que não está sujeito à regulação de preços. Não é? Exato. Mas temos que acompanhar e ver esses setores. Mas é um setor altamente concentrado e, portanto, temos que acompanhar para perceber se a evolução dos preços é razoável e consistente com a concorrência saudável, não é? Não é suposto tabelarmos os preços, mas é suposto acompanharmos e temos a autoridade da concorrência, também é suposto acompanhar
setores como estes para garantir que há uma concorrência saudável e que agora é preciso acompanhar no sentido de perceber que se não este aumento muito elevado do preço da energia que agora se está a anular e a recuar, se garante que as margens destes setores estão em níveis normais e não excessivas, não é? Portanto, é natural que isso é importante, uma ação do Governo a ação do Governo e, sobretudo, também da Autoridade de Concorrência, para garantir que estes choques de grande aumento dos preços não impliquem margens muito elevadas nesses setores mais concentrados. E não podemos depois, nesse cenário, vir a provar do próprio veneno do BCE, ou seja, o BCE, ao aumentar as taxas de juro, no fundo abalou aqui o setor financeiro, tivemos os casos dos 2 bancos norte-americanos e agora o Credit Suisse, num contexto de mais acalmia, vir esta turbulência afetar esse cenário favorável? Sim, isso é uma excelente questão, ou seja, é mais uma razão para o Banco Central Europeu, nesta fase, parar para avaliar, para ver os dados, para avaliar o que está a acontecer com mais atenção noutros setores, porque, de facto, foi um aumento muito brusco das taxas de juros, mais de 3,5 pontos percentuais, e não esperado, que teve impactos tremendos e tem impactos tremendos não só nas famílias, mas também em 2 setores muito importantes, que é o setor da construção e na banca. Na banca, o impacto ainda é muito cedo para avaliar em que sentido é. A banca europeia, e em particular a banca portuguesa, está muito melhor do que na anterior crise, mais bem capitalizada. Por um lado, beneficia deste aumento dos juros, porque este aumento dos juros faz com que a margem não se traduz num aumento igual nos juros de depósitos, portanto, a banca beneficia nessa dimensão, mas também é preciso reconhecer que a banca tem desafios aqui, porque a banca também tem uma parte da sua carteira investido em ativos de longo prazo de taxa fixa e que investiu ao longo dos últimos anos em taxas muito baixas. Portanto, nessa parte está a obter perdas significativas, porque esses ativos foram desvalorizados. Não foram refletidos nas contas de devedores, mas os ativos não deixam de ter sido desvalorizados. Aí não tem grande rentabilidade nesses ativos, investiu nesses ativos a taxas muito próximas de 0% a 10 e a 20 anos. Não é? É verdade que a banca portuguesa tem muitos outros ativos, como o crédito à habitação e a crédito às empresas, que são a taxa variável. Aí as taxas aumentaram muito mais do que as taxas dos depósitos e aí está a beneficiar e conseguiu ter lucros muito positivos o ano passado, que ajuda a dar estabilidade ao setor financeiro para enfrentar esta situação. Mas não deixa de ter desafios. Portanto, o desafio de ter investido, a Banca Europeia ter investido em muitos ativos de longo prazo, de taxa fixa, como a dívida pública, isso não deixa de ser um desafio porque essas taxas desses ativos neste momento são muito baixas, não é? E a rentabilidade desses ativos são, nas condições atuais, muito baixas. Portanto, isso cria um desafio que é importante perceber o que está a acontecer. Mas vê sinais de que o BCE, dada a turbulência, abranda agora a subida das taxas de juros. Lagarde disse que não vê nenhum trade-off entre estabilização do setor bancário e estabilização de preços. Eu penso que é natural que ela possa dizer isso, porque quer mostrar que é determinada no combate à inflação, até é importante para dar essa credibilidade na política monetária, não é? É muito importante ela manter a capacidade e a ideia de credibilidade da política monetária, que as pessoas confiem que a inflação vai voltar ao nível de 2% e que não vai deslizar, porque o Banco Central Europeu de repente está preocupado com outras... Mas não deixa de ser verdade que na última decisão do Banco Central Europeu em março, o impacto nas taxas a médio prazo de um ano foi de uma redução das taxas de um ano. Porquê? Porque o Banco Central Europeu deixou, apesar de ter aumentado ainda as taxas de juros em 0,5 pontos, deixou de anunciar novos aumentos para as próximas reuniões. Matizou bastante o discurso. O discurso foi mais suave. Eu acharia, a meu ver, que deveria ter pausado já na reunião de março. Devia ter feito um compasso de espera e não ter aumentado já os juros em março. Aumentar menos, eventualmente. Aumentar menos ou não aumentar. Para esperar, para ver e dizer que ia acompanhar os dados e que isso mantinha-se determinado no combate à inflação, mas que havia sinais positivos por um lado, da parte dos preços da energia, era importante perceber o que estava a acontecer no setor financeiro, portanto, daria alguma margem para ver a evolução da conjuntura e do que é que estava a acontecer nesses setores. Mas, respondendo à sua questão, eu penso que o Banco Central Europeu deve incorporar esse impacto, ou seja, é uma coisa importante para perceber o que é que está a acontecer no setor financeiro e para garantir a estabilidade desse setor. Não é? Mas a época dos juros baixos chegou ao fim? Sim, chegou definitivamente ao fim durante algum tempo.
Aliás, é natural que nos próximos 2 anos não venhamos ver juros baixos, mas permanece uma grande questão entre os economistas e os grandes académicos, é saber o que acontece a mais longo prazo. O que acontece daqui a 5 ou 10 anos? Será que os juros voltam a zero na Europa ou não? E aí a questão ainda não é clara. Há muitos economistas que entendem que a sociedade europeia ainda tem questões parecidas com a sociedade japonesa, que é uma sociedade que há 30 anos tem juros zero. Que é uma sociedade envelhecida, que leva a que as condições económicas não sejam tão dinâmicas e que levem a que os juros tendem para zero a longo prazo. Portanto, a grande questão é, será que daqui a 3 ou 4 anos voltemos a juros zero ou não? Neste momento, os mercados não estão a antecipar isso, estão a admitir que os juros vão se manter altos por muito tempo. Mas é uma boa questão, uma excelente questão. Saber o que é que vai acontecer. Mas relativamente àquilo que aconteceu até agora, é expectável que ainda suba um pouco mais e que depois estabilize durante este próximo ano e o seguinte, ou não? A expectativa neste momento é que ainda suba um pouco mais, mas é possível que, no atual contexto, que esses aumentos já sejam muito moderados, não é? Que sejam já residuais. Mantendo-se depois até ao final do ano, eventualmente. E depois, a partir de 24, lá para quando houver uma ideia mais clara em que a inflação se está a aproximar dos 2%, que as taxas comecem a reduzir, não é? Portanto, é esperado que cheguemos ao final deste ano com a inflação já muito próxima dos 3% e que ao longo de 24 a inflação caminhe para os 2%, não é? E nesse contexto abre margem para se começar a reduzir as taxas de juros, não é? Espera-se, não é? Que aconteça. Isso era um total cenário positivo. Certo, no tal cenário positivo. Se passarmos para um cenário muito negativo em que os preços de energia, por qualquer razão, aumentam muito rapidamente nesta fase e que as expectativas de inflação se começam a degradar, ou seja, começam as pessoas a esperar a inflação muito elevada, então entramos num contexto muito pior em que vamos demorar uns 2 anos a resolver o problema da inflação, não é? Esta devolução de apoios, esta margem orçamental que existiu na execução, não teria sido uma melhor opção apostar ainda mais na redução da dívida pública ou o caminho que está a ser feito é o adequado, beneficiando também de certo modo da inflação, que há quem diga que sim e há quem diga que não? Eu penso que o número que obtivemos no final do ano passado foi bastante positivo, um déficit de 0,4%, e que o caminho que está a ser feito, em termos gerais, parece-me razoável. Ou seja, Portugal até teve um programa de apoio às famílias superior ao da média europeia, em porcentagem do PIB, mas tem contas públicas bastante melhores do que a maioria dos países, porque partia de uma base de partida já muito positiva. Se olharmos para o ano acabado no primeiro semestre do ano passado, Portugal já tinha um excedente de 1%, antes de tomar aquelas grandes medidas. Tinha um excedente orçamental de 1%, antes de avançar para estas medidas. E ainda com alguma despesa da pandemia, alguns efeitos da pandemia. Portanto, Portugal teve a ver com a recuperação do turismo em termos... E Portugal partiu muito, apesar de ainda estar muito nessa altura, ainda não ter recuperado totalmente o turismo e de alguma despesa da pandemia, já tinha um excedente de 1%. Partiu de uma situação orçamental muito positiva, que lhe permitiu ter pacote de apoio às famílias até superior à média europeia e ainda assim chegar a um déficit no ano passado de 0,4%, que também tem um impacto da TAP no ano passado, não é? Portanto, neste contexto, eu penso que Portugal teve um excelente número em termos orçamentais no ano passado, conseguiu, num espaço de 2 anos, reduzir o déficit orçamental de quase 6% para 0,4%. Não foi demais? Praticamente chegou a uma situação de equilíbrio, não é? Mas não foi demais? Se olharmos do ponto de vista, pode-se questionar o ritmo e a dimensão, mas se olharmos para aquilo que questões fundamentais, como é que evolui o emprego na atividade em Portugal? O emprego está em máximos de sempre. O emprego em 22, no final de 22, estava a 2% acima do valor de 2019. Ou seja, o déficit foi atingido sem afetar a economia no emprego, não é? Mas afetou os serviços públicos ou não? Não estou convencido. Portanto, se olharmos há questões que afetam os serviços públicos, tem um conjunto de fatores, não é? Que são importantes. Mas se olharmos, por exemplo, para o número de funcionários públicos, que neste momento temos, é o maior desde os últimos 10 anos. Não é? Portanto, os funcionários públicos é um input importante para os serviços públicos, não é? Se olharmos o investimento tentado a recuperar, não é? É verdade que houve uma década de investimento muito baixo. O investimento público também muito baixo. O investimento público, não é? Na última década. Exato. Mas é verdade que se tenta a tomar um conjunto de decisões que vão aumentando esse investimento, mas demora a reagir
porque o investimento demora tempo a ter... Quando se toma entre a decisão de tomar investimento e o investimento aumentar, demoram sempre 2 ou 3 anos. E depois também há um problema, temos falta de capacidade no setor da construção em Portugal, que só agora está a ser recuperada. O setor tinha pouca capacidade para fazer face a esses investimentos públicos. Agora, Portugal, o resultado foi, nos últimos 2 anos foi excelente. No fundo, conseguimos eliminar o déficit já pela pandemia, o déficit público orçamentário já. E a dívida pública também se reduziu mais de 20 pontos entre 2020 e 2022. Portugal chegou a um nível de dívida pública já inferior ao nível anterior à pandemia. Foi dos primeiros países da Europa a conseguir isso. Portanto, a ter um nível de dívida pública. Portanto, nós eliminámos o impacto que a pandemia teve no nível da dívida pública. É um resultado extraordinário que nos oferece boas perspectivas. Só para termos uma ideia, Portugal agora já atingiu, agora em 22, uma coisa que era impensável há 6 anos atrás, que é um nível de dívida pública igual ao de Espanha e de França, em porcentagem do PIB. Quando há 7 anos atrás tínhamos mais de 30 pontos percentuais do que a Espanha e que a França. Então também não ficou Portugal, que era quando eu assumi funções, a percepção geral externa de Portugal era do patinho feio nas finanças públicas e agora é apresentado constantemente como um caso de sucesso. Não só em termos económicos, no emprego, sobretudo, mas também ao nível das finanças públicas. A minha questão é a que custo, não é? Porque todos os dias a contestação social está a aumentar muito, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde e na educação pública. Portanto, até que ponto é que esta política de foco orçamental e de redução de dívida prejudicou os serviços públicos? Portanto, se olharmos, eu penso que há sempre essa tentação de dizer que se foi uma coisa foi à custa de outra. Eu penso que também foi à custa, sobretudo, foi feito com grande recuperação da economia e do emprego, que é a base de sustentação das receitas do Estado, e depois com uma gestão equilibrada que teve preocupações, em particular com o Serviço Nacional de Saúde. Se olharmos, isso é uma análise séria do Serviço Nacional de Saúde, não estou a dizer que não tenha havido questões que possam ter afetado a sua qualidade, mas se olharmos naquilo que é o input mais fundamental do Serviço Nacional de Saúde, o número de funcionários do Serviço Nacional de Saúde aumentou cerca de 25 mil face a 2016. É um número impressionante. Portugal foi dos países que mais investiu e aumentou a despesa no Serviço Nacional de Saúde. Aparentemente não é suficiente, não é? Há desafios que não são só de despesa, são desafios também de gestão e de qualidade. É importante tomarmos medidas, muitas medidas às vezes, houve medidas até tomadas que afetaram a qualidade do serviço do SNS, que se deve procurar evitar, muitas vezes medidas que são pedidas só por interesse imediato dos sindicatos, às vezes até prejudicam a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é importante valorizar os profissionais, penso que isso tem sido feito, mas é importante medidas de gestão que melhorem a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E entra também na questão da política de cativações, que foi utilizada por si, também está a ser utilizada por este Governo, agora com uma redução, e continua, aparentemente, a defendê-la. Portanto, a achar que essa solução é positiva, nomeadamente para áreas como a saúde. Há aqui para ser uma análise mais da política de cativações. Se olharmos para as cativações propriamente ditas, eu não acho que elas sejam especialmente relevantes, não é? Eu penso que a política de cativações pretende dizer mais do que isso, pretende dizer uma política geral ser uma política geral de austeridades, em particular sobre os serviços públicos. Se olharmos para as cativações, no Serviço Nacional de Saúde até estão proibidas, não existem cativações no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que se pode dizer é se há ou não uma política de contenção ou de austeridade nos serviços públicos. Pode chamar outra coisa. E há ou não, do seu ponto de vista? E há ou não? Eu penso que houve falta de investimento público na década anterior. Penso, em parte, porque vinha um investimento muito baixo do programa de ajustamento da Troika, porque nesse contexto cortou-se muito o investimento, e o investimento depois tem sempre um efeito, as decisões de corte de investimento têm sempre efeitos 2 ou 3 anos depois, e tem havido uma recuperação do investimento que tem sido mais lenta do que esperada. Mas o investimento público está em forte crescimento. Ainda está em níveis que, se calhar, ainda têm espaço de recuperação, mas agora o que não falta é dinheiro para investimento público. Então, reformas estruturais ou não? Por causa do PRR. Ou não? Sim? Por causa do PRR dá-nos imenso dinheiro para investimento público ainda, em várias áreas. Não é? Além do investimento a ser feito com base no Orçamento de Estado,
nunca houve tanto dinheiro para fazer investimento público. Não é um problema de falta de dinheiro. E acredita que vai ser bem aplicado esse dinheiro e que vai ser aplicado e bem aplicado? Ou executado? Há um grande desafio que é conseguirmos aplicá-lo e investi-lo neste espaço, que é um espaço muito reduzido. Portanto, investir até 2026 não é fácil, montantes estão elevados. Portanto, é um dos grandes desafios que Mas temos. conhece a máquina? Acredita nela? Eu tenho, em relação ao PRR, tenho, em particular nos grandes investimentos públicos, não é? de infraestruturas públicas, como os metros de Lisboa e Porto. O grande desafio é conseguirmos concretizar tudo até 2026. Certo. Aí é que tenho mais receios de conseguirmos concluir isso a tempo, não é? Porque são investimentos, como digo, o investimento público nas infraestruturas demora tempo a executar. Em relação à dimensão restante do PRR, é mais fácil de executar. Há certo tipo de apoios do PRR que são mais rápidos de executar e penso que até 26 serão executados. Agora, sobretudo no que toca às grandes infraestruturas públicas, é que é o grande desafio, não é? Mudando agora um pouco de tema e olhando para um outro grande desafio que é a TAP, a negociação de cessação contratual e pagamento de indemnização de 500 mil euros a Alexandre Reis aconteceram quando era ainda Ministro das Finanças. E já disse que desconhecia em absoluto esta situação. Reitera isso? Sim, reitero, e foi agora confirmado também pela auditoria, pelo relatório feito pela IGF, a situação em que confirmou que o Ministério das Finanças não foi informado sobre essa situação. E, aliás, as partes envolvidas nessa negociação, que teriam todo o interesse em dizer que o Ministério das Finanças tinha sido informado, se isso fosse o caso, disseram que não foi informado, não é? Portanto, isso confirma que não foi informado sobre a situação. E já sabe quem é que ocultou essa informação? Não foi necessariamente a ocultação, ou seja, na altura, eu penso que a administração da TAP teria o dever, não é, de informar o acionista e deveria ter tomado, e a IGF considerou a forma de decisão ilegal. Portanto, se a decisão tivesse percorrido os caminhos legais, naturalmente o Ministério das Finanças teria tomado conhecimento. E para isso a administração da TAP deveria ter informado o acionista de Estado, o acionista de Estado é através do Ministério das Finanças, que é o acionista da TAP. E, nesse sentido, devia-se também ter conhecimento da vontade da TAP de alterar, substituir a sua administradora, e aí teria percebido quais eram as condições que estavam a ser propostas. Mas vê isso como negligência ou como dolo? Eu penso que a administração da TAP tem a obrigação de avaliar as decisões que toma e a sua conformidade legal, não é? Eles têm, com os seus serviços internos, garantir que cada decisão que tomam respeita a legalidade. Mas ao informar o Ministro das Infraestruturas, não era suposto também o Ministro das Finanças saber? Eu penso que sim, que devia ter informado o Ministério das Finanças, que até era uma obrigação informar o Ministério das Finanças, mas quem devia ter feito isso era a administração da TAP, não é? Devia ter informado e devia ter comunicado essa vontade de substituir a administradora, não é? E o Ministro das Infraestruturas não devia ter comunicado também ao Ministro das Finanças, uma vez que estava na posse dessa informação? O Ministro das Infraestruturas reagiu com base na informação que a TAP lhes deu. A TAP partiu do princípio que a TAP tinha avaliado a conformidade legal da decisão que estava a tomar, admito eu, não é? E, portanto, é natural que eu, quando tomo decisões enquanto Ministro, tenho que confiar que os serviços que me estão a propor isso avaliaram a conformidade legal. Eu não posso ser eu, Ministro, a ir avaliar a conformidade legal de todas as decisões que tomo. Não teria a capacidade de fazer, não é? O Ministro das Infraestruturas imaginaria que a TAP teria informado o Ministro das Finanças, é isso que me está a dizer? É que teria que não só assegurar a conformidade legal do que tinha decidido, do que estava a propor, como também iria, e essa conformidade legal passaria por ir à Assembleia de Acionistas, garantir e informar o Ministério das Finanças da decisão. Mas isto é normal, é um procedimento normal entre as empresas públicas, ou seja, quando não informarem o Ministério das Finanças quando há aqui quando é o principal acionista? Não, as empresas públicas procuram sempre cumprir a legalidade, não é? De todas as decisões. E com base no que a lei prevê, informa o Ministério das Finanças, não é? Há um conjunto de decisões que implicam o envolvimento do Ministério das Finanças e, nesse contexto, informa o Ministério das Finanças. Portanto, não admite que existam outros casos de outras empresas públicas que tenha havido também aqui uma falta de comunicação? Quer dizer, eu não posso garantir que não existem outros casos. Diria que não é a prática comum das empresas públicas. As empresas públicas, como qualquer decisor público,
tem um cuidado de garantir que as decisões estão conforme a lei, até porque senão, caso não o faça, corre o risco do Tribunal de Contas considerar que houve uma infração e isso tem consequências graves sobre essas empresas, não é? Mas e acha que os portugueses ficam... posso fazer a pergunta de outras formas. A primeira é se fica preocupado pelo facto de a TAP não o fazer, não o ter feito e de poder eventualmente haver outras situações. E se acha que os portugueses ficam tranquilos por saberem que o Ministério das Finanças pode não ser informado destas situações? Repara, o Ministério das Finanças não tem que ser informado de tudo, deve ser informado de coisas que são relevantes do ponto de vista do Ministério das Finanças e que a lei o preveja, não é? Que é o caso, não é? Que é o caso, não é? Eu admito que não haja, que sejam casos esporádicos em que isto acontece, não é? Não tenho, a administração pública e o sistema de controle é muito eficaz em Portugal, portanto não são casos que admitiria que houvesse em muitas situações. Até Portugal tem um bom sistema de controle e de garantia de que as entidades públicas cumprem a lei, não é? Agora, na TAP é naturalmente uma preocupação para os decisores públicos e para a população ver que houve decisões que não cumpriram a lei, que foram decididas dessa forma. Mas esta preocupação tem que ser mitigada com o facto de, apesar de tudo, em 2022 a TAP teve resultados que foram bastante positivos, não é? E que dão um sinal de que está está a caminhar na boa direção. Portanto, isso é talvez o mais importante para a tranquilidade dos portugueses, não é? Já nos disse que efetivamente a TAP devia ter seguido a tramitação que é suposto, que é comunicar ao Ministério das Finanças, que independentemente de comunicar ao Ministro das Infraestruturas, que deveria tê-lo feito com o Ministro das Finanças, mas o Ministro das Infraestruturas nunca lhe comunicou a si este facto? Não, quer dizer, não comunicou, mas nem teria que comunicar, ou seja... Mas informalmente poderia ter... A questão da indemnização nunca foi comunicada. Sabia-se da intenção de mudar esta administradora, não é? E na altura não se escolheu nenhuma decisão. Sabia-se que havia essa vontade de ser substituída esta administradora, mas não se escolheu nenhuma decisão. Mas não da parte do Governo, é essa a intenção? Ou assim? Não, da parte da própria administração da TAP. Sim. Mas depois acabou por não saber o que é que resultou, não é? A única coisa que tomámos conhecimento foi que foi a tal substituição, mas foi comunicado que teria sido por vontade própria e teria chegado a um acordo para sair, não é? Do seu ponto de vista, faz sentido a constituição desta comissão parlamentar à tutela política da TAP? Acha que isto vai realmente ter aqui algumas consequências ou será uma mão cheia de nada? Pois, o que é que me parece nesta fase? Eu penso que, dada a dimensão de perturbação na altura que gerou, e reparo, as famílias portugueses estavam, na altura, num dos piores períodos do impacto da inflação e este caso teve um impacto muito importante mediático, portanto, houve uma grande revolta da população em geral e, nesse sentido, era importante esclarecer. Com impacto nas sondagens. E, portanto, houve um impacto, via-se a fúria da população em relação a este caso, e teve as consequências que teve, não é? Importantes. De alguma forma, eu penso que o relatório da IGF já esclareceu em grande parte a questão. Também é verdade que agora, de alguma forma, o seu impacto foi um pouco esvaziado por tudo o que, entretanto, aconteceu. Penso que foi, na altura, importante tentar fazer tudo para esclarecer o que é que se tinha passado. Portanto, porque foi uma coisa que gerou, do ponto de vista da população, um sentimento de incompreensão e de injustiça que é importante explicar e tornar o mais claro possível o que é que aconteceu. Portanto, faz sentido esta comissão parlamentar? Penso que se justificou mais há 3 meses do que talvez agora se justifique. Portanto, agora não sei se vai acrescentar muito mais, mas há 3 meses apresentava-se como uma coisa mais importante garantir que era esclarecido todo este caso que gerou tanta revolta na opinião pública. Não é? Temos de concluir, mas não queria ainda deixar de lhe perguntar sobre algo recente, que é a confirmação de que o pacote de habitação vai avançar e indo ainda um pouco ao encontro daquilo que foi o início da nossa conversa e das medidas que o Governo está a adotar para ajudar as famílias. Tem fé neste pacote de habitação? Isso é uma boa questão, se tem fé. Eu acho que o mais importante que tudo eu acho que o pacote de habitação tem algumas medidas importantes, algumas que eu acho que poderiam, se calhar, ter contornos um pouco diferentes, mas é muito importante percebermos uma coisa que
na habitação temos que ser realistas e humildes naquilo que pode ser feito no curto prazo. Porque na habitação, o essencial para resolver o problema da habitação é haver mais casas. Não se resolve nada sem mais casas. E as casas demoram um tempo a ser construídas e disponibilizadas no mercado. Certo. E, portanto, isso vai demorar tempo. Não há nada que se faça no imediato na habitação. Portanto, esta alteração também não vai produzir efeitos imediatos. Há aqui coisas que têm a ver com uma questão que é uma questão diferente. Não é tanto resolver o problema da habitação em si, mas é o impacto nas famílias, aquelas medidas de emergência que já foram tomadas, que são importantes, não é? Para ajudar a fazer face ao aumento das taxas de juros e os problemas. Agora, este impacto, estas medidas vai ser a prazo, demora tempo a ter impacto. É fundamental na habitação perceber que houve aqui uma década em que se construiu pouco, sobretudo durante o programa de ajustamento, porque aí Portugal, a habitação, o setor da habitação, em termos económicos, é muito classificado, nas análises que são feitas em termos económicos, dois fatores muito importantes, que é os juros e o emprego. E durante o programa de ajustamento, o desemprego aumentou brutalmente e os juros que eram disponibilizados às famílias e às empresas eram altíssimos. Certo. Portanto, aí parou-se completamente a construção. E, portanto, houve ali mais de 5 anos em que praticamente não se construiu nada em termos de habitação em Portugal. Caiu mesmo a fundo no setor. Mas, entretanto, houve como já tinha referido há bocado, houve uma recuperação brutal do emprego. O emprego, entre 2013, 14, 13 e agora, o emprego aumentou, temos mais de 700 mil pessoas em empregos. 700 mil pessoas em empregos, que são cerca de mais de 17% do que havia em 2014. Além disso, temos um aumento enorme do turismo, que também utiliza muitas... A pressão sobre a habitação é maior, sobre a habitação. O turismo, se excluirmos a parte do Algarve, o turismo no resto do país praticamente duplicou. Também temos muito mais estrangeiros a viver em Portugal. Viviam 400 mil há 10 anos, hoje vivem 750 mil. Tudo isto criou uma grande pressão da procura brutal sobre o setor da habitação, que a oferta ainda não teve tempo de responder. A oferta está a reagir. Se olharmos para os números de indicadores mais importantes do setor da habitação, o setor privado está a reagir, está a construir muito mais casas e o número de novos pedidos de licenciamento para a construção de novas casas já é 4 vezes maior do que era em 2013-14. Então, para disponibilizar casas, este pacote não vai ter efeitos? Vai ter algum impacto. O setor privado vai ter um papel fundamental, mas demora tempo. A dimensão do problema é tal que o Estado nunca teria... Só pode dar um contributo e não ser para resolver o problema. O setor privado vai ter que ter um papel que tem capacidade e dimensão para resolver este problema. O Estado pode ajudar a resolver. Tem um contributo fundamental em programas de habitação para as famílias mais desfavorecidas. São aí mais de 26 mil casas para construir. Tem também a renda acessível, que é importante sobretudo para os mais jovens. Agora, temos que ter realismo e humildade de reconhecer que isto demora tempo a resolver. Não vai ser resolvido nem este ano, nem no próximo. No que diz respeito a ter mais casas disponíveis. Ter mais casas disponíveis, que é o fundamental, que é necessário. Agora, há questões que temos que é fundamental e medidas que o Estado possa tomar para disponibilizar mais terrenos, mais edifícios para que o setor privado possa recuperar é a forma mais rápida de resolver este problema. Mesmo de forma coerciva, é isso? Vou dar um exemplo. Aquilo que foi feito, o Arco Ribeirinho Sul, que foi um programa ontem, que são milhares de casas que podem ser, que o setor privado pode desenvolver, mas foi fundamental o Estado criar as infraestruturas e o programa do Arco Ribeirinho Sul, que é na margem sul de Lisboa. Isso é fundamental para ajudar a resolver o problema da habitação, que é um problema tremendo agora em Portugal. Portugal é o país que tem a maior diferença entre o preço da habitação e os rendimentos das famílias, o maior rácio. E isso não só um drama, sobretudo para as gerações mais jovens, que querem se tornar autónomas e constituir famílias, como também afeta a própria competitividade da economia portuguesa. Lisboa está a ficar menos competitiva, a grande Lisboa está a ficar menos competitiva porque o preço da habitação e do metro quadrado está muito elevado. Mas não é, no caso do alojamento local, não se está a ir um pouco longe demais? Temos que ver, não sei o detalhe das medidas anunciadas, eu no alojamento local acharia duas coisas, que era, acho que percebo a emergência de conter o investimento local agora, deve ser parado numa fase emergente, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Na zona do interior, eu não deixaria, é fundamental para o seu desenvolvimento. O interior precisa,
é extremamente importante para o interior, para a sua atividade económica, permitir que o alojamento local esteja lá. Eu não, em todas as cidades do interior e em todo o interior da Síria, o alojamento local nacional. Eu penso que uma medida de proibição de novo alojamento local até 2030, eu percebo que nesta fase de emergência se proíba, mesmo nas grandes cidades, mas com o tempo deve-se deixar o mercado funcionar e o Estado deve dar um incentivo, não com proibições taxativas, mas através de, se quer menos alojamento local de entrada das zonas, deve tributar mais nessas zonas, mas deixar à mesma um mercado e selecionando os melhores projetos. Já há projetos muito bons de alojamento local, mesmo que estejam dispostos a fazer face a taxas sobre o setor mais elevadas, devemos deixar aí um mercado atuar. Percebo que numa fase de emergência nas grandes cidades se contenha e se pare, mas progressivamente esta medida deve ser substituída com aquilo que é natural e é a forma como a política pública deve fazer, deve fazer impostos ou subsídios que incentivem o mercado, mas deixar alguma margem e alguma flexibilidade para o setor se ajustar e não uma proibição pura e simples de novo alojamento local, não é? Pelo menos com um período mais curto, admito. É. Acho que faria sentido, eu percebo que nesta fase de emergência haja um período em que nas grandes cidades de Lisboa a emergência é tal, e a situação é de tal modo difícil, percebo que nestas grandes áreas como Lisboa e Porto se chega a esse ponto extremo. Mas a médio prazo deve-se caminhar para uma situação em que de não inflexibilidade absoluta e deixar o mercado ir selecionando. O Estado deve atuar com incentivos, não é? Ou seja, deve dizer, bem, queremos menos investimento local nestas zonas, então vamos tributar mais nestas zonas. Queremos facilitar o interior, não devemos tributar no interior, não é? Vamos mesmo concluir, mas só para finalizar, queria lhe perguntar o seguinte. Portugal retirou a sua candidatura ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, na altura, alegando falta de apoio. Ainda deposita esperança num cargo europeu? No caso eu agradeço muito o apoio que o governo português deu no caso do Mecanismo de Estabilidade Europeu. Portugal chegou a ter a maioria do apoio, mas havia uma minoria de bloqueio, portanto, bastava ter 20% para bloquear. Portugal foi o país com mais votos, a minha candidatura teve mais votos para esse lugar, mas como bastava 20% para bloquear, não se conseguiu resolver esse impasse. E por isso, Portugal, para ajudar a resolver o problema, retirou a candidatura. Eu estou muito satisfeito das funções que tenho atualmente, gosto muito de ser personificar e de trabalhar no ISCTE como projetos muito relevantes para o seu desenvolvimento e estou muito satisfeito das funções. A minha vida sempre foi ligada ou à universidade ou à política económica. Portanto, na minha política económica, para o governo, já não assumiria, nunca mais queria exercer funções no governo, porque já passou essa fase. Agora é natural que possa ter interesse em outras áreas de natureza mais técnica na área da política económica. Não é? Portanto, não escolhi essa hipótese, não é? De vir a ter um cargo europeu. Chegamos ao final, como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é novo aeroporto. É uma infraestrutura fundamental que importa conseguir decidir de uma vez por todas. António Costa. É um primeiro-ministro com uma enorme resiliência, com uma grande experiência e que tem tido resultados muito positivos. Fernando Medina. Tem-se mostrado um ministro que assumiu funções em condições muito difíceis, mas tem conseguido muito rapidamente tomar conhecimento do setor e tomar decisões importantes. Não é? Chega. É um problema para a democracia portuguesa. É importante garantir que a sua popularidade não aumente. Não é? TSU. TSU é uma contribuição importante para financiar o nosso Estado Social e as pensões. Criptomoedas. E diria que criptomoedas tem mais a ver com a natureza especulativa do que outra coisa. Corrupção. Um mal que tem que se combater, não é? Chat GPT. Um grande desafio, muito importante para melhorar a nossa qualidade de vida e a produtividade, mas também cria grandes desafios sobre que impacto é que vai ter e sobre se também não criar aqui alguns problemas em várias áreas, nomeadamente no ensino, não é? Eutanásia. É respeito
respeito à liberdade de decisão é algo, de facto, muito pessoal e difícil, não é? Pangim. A memória da família paterna. Manuel Cláudio Fernandes. Meu pai, que teve uma influência muito forte sobre mim em vários níveis e que contrapôs alguns dos efeitos de natureza muito diferente da minha mãe, não é? Saudade. Um sentimento que é muito nosso e de quem muito gosto. Sonho. Deve estar sempre presente, não é? Portugal. Uma grande paixão. João Leão, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o vice-reitor do ISCTE e antigo ministro das Finanças em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.